É interessante você falar da experiência da sacristia, porque a própria missa, a liturgia, né, também católica, né, ela carrega esse pôr em cena. A ideia de um altar, a gente vê pelas figuras que você trouxe, né, a ideia do altar, a própria ideia de que o corpo de Cristo é um sacrifício, a palavra hóstia indica isso, na vítima, né, que é oferecida em nome de todos. Né? A missa é um evento extremamente espetacular e teatral, no sentido dos elementos que o compõem. Né? Independente, se a gente for analisar a situação de uma missa do ponto de vista teatral, os elementos estão todos postos ali. O altar é um palco, a relação com os fiéis, a relação do coro, quando o padre diz, Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, e as pessoas respondem, tende piedade de nós, é uma relação coro-celebrante. Esses elementos, eles não estão ali à toa, eles são configurados historicamente, dialogando com essas outras formas mais tradicionais. Sim. Agora, uma outra coisa, sabe, que seria interessante de você apresentar, é como é que se dá essa ruptura, digamos, no século XX, talvez, com essas experiências russas, Grotowski, assim, esse novo teatro que surge no século XX, como é que você pensa o cenário, essa transformação do cenário, né? Existe, por exemplo, no caso do Grotowski, é um diretor que se coloca frontalmente em uma situação nova no século XX. O teatro e o cinema começam a se tornar cada vez mais populares. E o teatro, na medida em que tenta se parecer com o teatro e o cinema, na visão de Grotowski, estaria se descaracterizando. O que é que Grotowski vai buscar? Ele vai buscar exatamente o que ele chama de a essencialização do teatro. Tire todos os aparatos estranhos ao teatro, o que é que sobra dele? A relação com o ator. É a relação do ator com a plateia. Então ele vai entrar num processo de aprofundamento desse conhecimento e colocando, então, como ponto central do teatro dele, o ator. E tudo que vier a ser colocado em cena vai ser a partir da necessidade desse ator, dilatar esse corpo e se relacionar com a plateia. Então a cenografia, ela passa a ser um elemento de extensão desse corpo. O espaço é uma dilatação desse corpo. Se eu coloco a roupa é a dilatação desse corpo. Se eu coloco... Não é que ele não usa cenografia, claro que ele vai usar, porque ele vai organizar o espaço para isso. Mas o foco dele é a questão do ator. O que leva, muitas vezes, equivocadamente, as pessoas a associarem Grotowski a um teatro sem elementos cenográficos, o que não é verdade. Quando a gente olha as proposições de Grotowski, elas são extremamente interessantes do ponto de vista de subverter, inclusive, essa relação frontal ao espectador-cena. Porque nas configurações teatrais de Grotowski, você tinha cena acontecendo ao redor, o espectador no meio, os atores em volta. Ele jogava muito com essas possibilidades que, normalmente, quando se pensa no teatro tradicional, essa relação de se estar parado de frente para uma tela, como se estivesse assistindo a um filme, como se a boca de cena fosse um buraco de fechadura através do qual o voyeur, espectador, espia a realidade do outro. Essa ruptura, acho que é uma das rupturas mais importantes do teatro no século XX. De certa forma, é como se a gente antigamente, se fosse ao teatro e encontrasse ali uma reprodução de uma certa realidade, né? Um mundo levado ao palco. Isso. E isso vai se perdendo, né? De certa forma... Até porque, na hora que surge o cinema já faz isso. Né? O cinema é uma arte que tem uma característica muito forte com relação ao realismo, ao naturalismo. Né? Você vai fazer uma cena de batalha no cinema, você coloca um set, tanque de guerra, soldados sangrando, faz enquadramentos e traz para o espectador essa noção. O teatro, na perspectiva da sugestão, ele acaba tendo um poder muito mais específico, enquanto experiência que o sujeito partilha junto com o performer ali dentro do mesmo lugar, e aí ele não está preocupado mais tanto com essa questão do naturalismo, embora o naturalismo tenha sido muito importante em um determinado momento do teatro, para inclusive superar determinadas deficiências, como atores que declamavam em excesso, e gestos muito que os semiólogos chamam de gestos deitificados, né? A história de levar a mão à testa quando está sofrendo, ao coração quando está apaixonado. Essa deitificação dos gestos, ela é superada com a proposição dos estudiosos naturalistas do teatro, como Stanislavski, apontando uma interpretação como se o ator vive como se estivesse no personagem. Mais recentemente, essa proposição já vem sendo questionada nas formas chamadas de pós-dramáticas, onde a estrutura narrativa não é mais a questão central para o teatro, e aí começa a se perceber um teatro que não está preocupado em contar uma história. O ator não está necessariamente interpretando um personagem, mas é uma situação corpo-espaço e que configura um conjunto de elementos que pode possuir diferentes percursos de leituras por parte do espectador. Então essa configuração, que também é uma configuração
bastante praticada nos dias atuais e que não tem necessariamente a mesma formatação do teatro você falou do cinema, dramático. Eu sempre lembro daquele filme Dogville, acho que é do von Trier, onde uma cidade inteira é colocada num palco, né? Mas os elementos cenográficos se resumem a escrever, né? Isso. Casa de fulano, aqui é o estábulo, ali é a igreja. Não sei se você deve conhecer o filme. Claro, e nem por isso você duvida da presença das paredes. Não, exatamente, as coisas estão acontecendo. Então, isso me parece, chama a atenção de que o espectador está levantando as paredes. Né? Exatamente, é o poder da convenção teatral. Uma vez que você convenciona que aqui tem uma parede e toda a tua relação com aquele elemento passa a ser de não poder transpor, porque uma pessoa que não tem poderes divinos não pode, sobrenaturais, não pode transpor uma parede, aquela convenção se estabelece na relação com o espectador. O Lars consegue nesse filme exatamente formalizar essa convenção no cinema da mesma forma como ela é feita no teatro. Né? E o espectador chega a um determinado momento que abstrai completamente isso e entra... Total, é impressionante. E é muito marcante, por sinal. E outra coisa, sabe, eu sei que é uma preocupação tua, que é essa tecnologia, né, aplicada à cenografia ou à cena. Fala um pouco dessa trajetória, porque de certa forma lá atrás também entre os gregos isso se fazia necessário. E como é que você vê isso hoje, especialmente no Nordeste? Se você for fazer for lá atrás, a gente vai encontrar, por exemplo, na proposição de Eurípides de criar situações narrativas, onde o personagem mortal não pode transpor determinadas barreiras, como, por exemplo, a minha amada foi aos umbrais do inferno. E para resgatá-la, eu como mortal não posso ao inferno voltar, então eu preciso do salvo-conduto divino. Esse salvo-conduto divino necessita a introdução na cena de um Deus. Então essa introdução, que ficou conhecida como Deus Ex Machina, era feita através de guindastes e carros, né, inclusive usando tecnologia naval, né, porque Arquimedes soluciona o problema da alavanca para atender necessidades de defesa e de náuticas, né, de você levar grandes mastros. Então, todo o sistema de alavancas que é aplicado na navegação migra para o teatro, essa ideia de trabalhar com elementos contrapesados. Eu tenho uma carruagem que pesa 100 quilos, do outro lado eu boto pedras equivalentes, tem um sistema equilibrado, qualquer força que eu aplicar, então eu consigo deslocar essa carruagem. Essa tecnologia, ela vai mudando ao longo dos anos, e nos palcos fechados, a gente olha para um palco, pela parte do bastidor, vai encontrar varas contrapesadas usando exatamente a mesma tecnologia, refletores de iluminação elétrica. Toda essa tecnologia, ela tem uma história de produção e de acesso. A nossa preocupação no Cenotec tem sido tanto de divulgar essa tecnologia, né, no sentido de fazer com que as pessoas conheçam o repertório tecnológico que está disponível para elas e também discutir como é que se dá o acesso a essa tecnologia. Porque a questão do acesso entra em uma outra dimensão, que é a dimensão econômica. Se a gente for pensar quais são as redes de fornecimento para a produção teatral cênica que possibilitem, por exemplo, a um grupo teatral no Rio Grande do Norte receber um fomento da ordem, por exemplo, de R$100 mil. Onde eles vão gastar esse dinheiro? Onde eles vão comprar os materiais cênicos? Onde se pode comprar um refletor de última geração aqui em Natal? Não tem. Você vai ter lojas que vendem para determinado tipo de espetáculos, que são shows, que nesses espetáculos são mais utilizados, aqueles refletores chamados de moving light. Mas, em geral, no teatro usam outros tipos de refletores e esses refletores geralmente você não encontra nas casas que em geral, comercializam esse tipo de refletor para show. Mas esse é um problema de Natal ou da região? Do Brasil. Você vai encontrar uma concentração, exatamente. Você vai encontrar uma concentração histórica no Brasil, no Sudeste. Então, se você chegar na rua Santa Ifigênia, em São Paulo, você vai encontrar tudo que você precisa de iluminação. Se chegar na 24 de maio em Curitiba, idem. Mas saiu daí, se você chegar para comprar isso em Recife, onde você compra? Você está em São Luís do Maranhão, precisa comprar um linóleo, que é um piso especial para dança, aonde você compra? O que é que isso gera? Isso gera uma cultura, naturaliza-se uma cultura da importação. Essa cultura da importação, gradativamente, vai incidindo sobre os custos dessa produção. Então, se eu colocar R$100 mil na mão desse grupo e não coloco acesso a ele, a uma linha de fornecimento, ele vai deixar uma parte desses recursos aqui e boa parte desses recursos sai do local onde ele exerce sua prática, evitando com que esse recurso garanta a sustentabilidade econômica daquela atividade na região.
Então, é preciso entender que determinados fornecedores de equipamentos da construção civil, em geral, por exemplo, existem grandes armazéns de construção civil que poderiam também fornecer determinados itens que poderiam ser utilizados para os espetáculos. Por que não o fazem? Porque, em geral, o comércio não gosta de ter no seu estoque um item que não tem saída. Acontece que não está havendo uma promoção devida de entender que a produção cultural que se faz no Estado ela é um nicho de mercado. Eu tenho já fornecedores potenciais para isso e as entidades responsáveis por estabelecer esse diálogo precisam começar a estabelecer essas rodadas. Mas essas entidades quais seriam, então? Sebrae, por exemplo. Quando se fala em arranjos produtivos para a produção de mel, arranjos produtivos para a produção de camarão, por que não se fala em arranjos produtivos para a produção teatral? Né? Quais são os potenciais fornecedores no Rio Grande do Norte que poderiam fornecer equipamento de iluminação, materiais cênicos, grandes fornecedores de tecido da região? Você acha que essa falta seria por uma falta de demanda, de falta de grupos de teatro? Tem um fator primeiro que é a ausência de uma concentração. Né? É uma atividade extremamente extensa, mas pulverizada, diferente de determinados setores que são concentrados. Se você for pensar do ponto de vista construção civil, ela é concentrada, são algumas empresas que têm um poder maior, uma força maior dentro do mercado que se impõe. Né? Então você não está dialogando com um agente, com meia dúzia de agentes. Quantas construtoras civis, quantas fortes você tem nesse estado? Né? Com certeza, num número muito inferior do que a quantidade de grupos de teatro. É uma produção imensa, mas pulverizada. Então, a quem se dirigir para estabelecer essa articulação? É preciso organizar essa produção estabelecer interlocuções com o Estado e com a iniciativa privada, no sentido de formatar esses arranjos produtivos. E o Cenotec, que é o teu grupo de pesquisa? O nosso laboratório ele tem tido, como eu mencionei, ele tem tido um papel de informar, colocar o sujeito em contato, e ajudar a pensar também de que maneira a gente pode estabelecer estratégias para que a gente possa pensar arranjos produtivos locais e arranjos produtivos a nível internacional também, porque isso nos Estados Unidos é muito já articulado. Como eles têm uma indústria muito antiga e já muito estabelecida, então existem eventos, como por exemplo acontece anualmente no Instituto Norte-Americano de Tecnologia Teatral, USITT. Eles têm um evento chamado Stage Expo. Você entra nesse evento e você percorre toda a cadeia produtiva do entretenimento americano, está ali. Os fabricantes de equipamento, as escolas que formam os chamados art designers, né? Costume design, set design, todos os figurino, luz, tudo tem a palavra design junto nos Estados Unidos. Né? Então, as escolas que formam esses profissionais, as empresas que contratam o serviço desses profissionais lá, como Disney, Cirque du Soleil, Las Vegas, etc. Aí você anda mais um pouquinho, você vai ver setores em que os artistas estão expondo seus trabalhos com croquis, maquetes. Ao percorrer toda a feira, você tem a sensação de que você percorreu toda a cadeia produtiva. Em geral, quando a gente faz um evento no campo da produção cultural aqui, a gente chama os artistas que dialogam com outros artistas e o Estado. Temos que encerrar. E os outros? E os outros sujeitos que podem participar dessa cadeia produtiva? Onde estão os fornecedores quando a gente estabelece essa interlocução? É muito interessante, porque você faz essa conexão acadêmica, né, de estudo, de pesquisa, com o mercado propriamente. Né? Uhum. Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu conversei aqui com o Sábio Araújo, professor do Departamento de Arte, cenógrafo. Relações públicas na cenografia. Também. Obrigado, Sábio, pela tua presença. O pessoal que está aqui no estúdio, obrigado também. E você que está em casa sabe que semana que vem tem mais. Até lá.